E aí, como eu creio na Bíblia, a Bíblia traz a sexualidade de uma maneira tão incrível, sabe? Tem um livro só, que é o de Cantares, que é puro sexo ali e sexualidade em si. Até tem um capítulo 7 que narra uma relação sexual. E no campo espiritual? Por exemplo, no campo... entendi perfeitamente, maravilhoso. No campo material, fica muito claro essa definição da OMS e que você gostaria de ter feito. Mas, claro, é que gostaria de ter feito aquela música do Milton. Certas coisas que eu canto cabem então dentro de mim, que perguntar carece, porque não fui eu que fiz. Então é exatamente isso que você botou aqui. Agora, e no campo espiritual, como é que fica esse conceito de sexualidade? Não muda em nada. Não muda em nada, por quê? Porque a espiritualidade é justamente porque... Eu vou trazer meu conceito de sexualidade para poder fazer o gancho, tá? Então, depois de ler vários conceitos sobre sexualidade, não que eles divergem, não, eles convergem. Eu fiz o meu. Sexualidade, tá até no meu livro. Sexualidade é a forma como eu me percebo e me relaciono com as outras pessoas. Isso é sexualidade. O mundo. Pessoas e o mundo ao redor. Então, como eu vejo o meu corpo? Como eu vejo o corpo do outro? Se eu sou aquela pessoa que vive me criticando, eu vou ter a tendência a criticar o corpo do outro, né? Como eu me valorizo? Como eu percebo minhas emoções? Como eu percebo as emoções do outro? Como eu trabalho? Como eu sou uma patroa, uma chefe? Então, tudo como eu me percebo, me relaciono com o outro, vai dizer da minha sexualidade. E esse outro também faz referência à espiritualidade. A espiritualidade, ela não, pelo menos na minha concepção, e os estudos, até a neurociência traz isso também, de maneira muito linda, o papel da espiritualidade em nossa vida. Aqui eu não estou falando de igreja, religião. Não, nós estamos falando de espiritualidade. Isso, cada um na sua, cada um na que faz sentido. Exerce eu do tenho uma que faz, exato. que quer. Inclusive, até na minha fé, tem pessoas que exercem diferente. Exatamente. Cada pessoa na sua religião ou sua espiritualidade, sem religião até. Exatamente, na espiritualidade. O campo espiritual, né? É pura sexualidade também. Sou eu entender assim, olha, eu quero um relacionamento com um ser que é superior a mim, porque eu quero muito mais dessa energia vital na minha vida, sabe? Perfeito. Eu quero muito mais disso. Então, como eu me relaciono, se eu percebo que eu sou um ser humano extraordinário, mas que falta muito em mim, eu vou buscar algo que não tem em mim e não tem nenhum ao meu redor como fonte, aí eu vou nesse supremo. Só que todo ser supremo, não importa a religião, que eu gosto de estudar os deuses de cada religião, os líderes religiosos, todos eles, pelo menos as religiões que eu conheço, pregam muito amor, pregam muito você se amar, respeitar o outro, que são os conceitos as bases dos estudos da educação sexual e da sexualidade. Então, eu acho que a espiritualidade é esse que transcende, essa sabe? relação com o que me transcende, ou eu chamo de fés. Em vez de fé, fés, que é fonte de energia suprema. Exato. Eu não sabia, gostei. Hashtag levei pra vida. Pode levar. Fonte de energia suprema. Então, assim, eu sou cristã, eu acredito muito em Deus, muito em Jesus. E faz muita diferença, sabe? Assim, e reforça muito a sexualidade. E aí, como eu creio na Bíblia, a Bíblia traz a sexualidade de uma maneira tão incrível, sabe? Tem um livro só, que é o de Cantares, que é puro sexo ali e sexualidade em si. Até tem um capítulo 7 que narra uma relação sexual. É um conto erótico cheio de afetividade. Não é um conto erótico corpo pelo corpo, penetração... Promíscuo. Não, nada. é aquela doçura e intensidade. Porque a sexualidade e o sexo tem que ser doce e intenso, sabe? Que é justamente a base da formação. E nunca haver uma subjugação do outro. Jamais. Porque assim, você tá falando uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça, assim. Sexo pra mim tem que ser muito bom. Para ambas as partes. E esse sexo não tem nada a ver com luxúria. Não. Com você subjugar o outro, você xingar ou bater, ou algumas distorções. Que as pessoas, não estou julgando, para mim, estou falando para mim. E o que eu sinto que quando o sexo é feito com essa energia bilateral, a hora do orgasmo é uma hora que você tem ideia da energia geradora de tudo.
Que é a energia do FES, fonte energética suprema. Eu acho assim... E que gera vida, né? Sim. Tem tanta energia que pode gerar a vida. Eu acho assim, o orgasmo, de verdade, é uma manifestação do divino mesmo. Uhum. Porque é o maior prazer que o corpo humano é capaz de produzir de forma legítima. Só perde pra droga, Uhum. né? Só. Não, nosso corpo, ele é tanto que é curto. Porque senão daria um curto... A gente não suportaria um orgasmo longo. Não, imagina, a gente morria. A gente morria de arritmia cardíaca. Por isso que a paixão tem que ser limitada. Exato. Porque a paixão tem essa coisa de exercer a sexualidade, que era para ser mais ampla, numa coisa muito de dependência sexual durante a paixão. Ela não pode durar muito, meu amor, senão dá arritmia cardíaca. Não suporta muito tempo de paixão. Explode, dá pane, né? Então, eu acho lindo. Só que o orgasmo, ele só vem como ele realmente é, com todas as suas funções, quando há uma base de afeto nessa relação. Porque tem orgasmos e orgasmos. Com certeza. Né? Então, por isso que a base da sexualidade não é o erótico, a primeira base na infância, é a afetividade. Uhum. Né? Lelê, você tá falando, eu tô aqui saboreando tudo, assim, como um grande... Ih, fugiu a palavra agora. Telespectador. Espectador. Sendo que, assim, eu trago isso pela minha vivência de fé e também com a prática do consultório. E você fala de uma forma tão doce e que acho que ajudaria muito dentro da nossa realidade profissional, né? Dentro de um consultório. Porque a gente vê muitos transtornos transtornos mentais, gerados por uma interpretação errônea que a gente coloca como Deus, como castigo, como fé, ligado ao sexo. Então, você quando traz isso e traz a palavra de Deus ali, você traz assim, sem peso, e eu acho que isso a gente está precisando. Não para uma religião, entendeu? Eu acho que nesse sentido de fé. Para a humanidade. Para a humanidade, porque as pessoas trazem esse peso como se o sexo fosse sujo, o prazer fosse pecador, e você está trazendo uma leveza para isso. Isso, e agora eu entendo por que você queria gritar e falar e levar, porque isso atrapalha muito no desenvolvimento das pessoas, principalmente quando querem viver uma vida e a fé junto. Sim. Não fé, a espiritualidade. A espiritualidade. É porque, assim, tem um peso muito grande, as ideias de Santo Agostinho, de quando a gente vai estudar, desde o início, o sexo ele foi tido como pecado. Não, vou trazendo uma perspectiva dos cristãos, não na Bíblia, mas as interpretações, enfim. Não vamos entrar que é muita coisa. Por que você começou com Santo Agostinho? Vamos lá. Porque... Não, porque eu não sei mesmo, por isso que eu tô perguntando. Por isso eu sei que ele foi um grande filósofo. Sem crítica nenhuma. Sim. Não, e como outros também, outros escritores até, porque traz o sexo algumas vezes como algo que, olha, não vai combinar com pureza, não vai combinar com sagrado, não vai, a carne, as coisas da carne, né? E que ele foi um grande homem, eu sou super fã de muitas coisas, mas teve também essa interpretação. E aí o peso que a igreja... Essa demonização. Isso. Demonização. E também vieram de outros estudiosos, né? Então, até na época de Freud, por exemplo, quando ele veio falar de sexualidade infantil, que você tá louco? É uma perversão, isso é uma loucura, foi até expulso e tudo mais. É porque a sexualidade, ela é um tabu desde quando o mundo é mundo. Não é de agora. Eu só trouxe Santo Agostinho aqui como marco. Mas é uma referência. Desde muito tempo. E ele já bebeu na fonte de outros. Pra pensar assim. Exato. Né? E aí a gente tem até hoje, até que eu acho assim uma coisa muito paradoxal, é como é que nós temos um país tão erotizado, tão sex appeal, como o Brasil, né? E falar sobre sexualidade ainda continua sendo tabu. Mas por quê? Né? Porque as essa pessoas, vivência, né? Eles confundem, foi maravilhoso você abrir aí o programa falando isso, as pessoas confundem sexo com sexualidade. Exato. Isso é a confusão.
Então, o Brasil, ele tá muito ligado ao sexo, mas pouco ligado à energia da sexualidade. E o entendimento do que é a sexualidade.